e se encerra no dia 20 de maio, na data de falecimento de Ana Nery, que é quando se comemora o Dia Nacional do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. Ana Nery, uma grande enfermeira brasileira que seguiu os caminhos da Florence e nos conflitos de fronteira entre Brasil e Paraguai, também foi a primeira enfermeira voluntária que atuou na assistência a feridos de guerras e conflitos militares que o Brasil vivenciava naquela sua época. Então, de 12 a 20 de maio, comemoramos a Semana de Enfermagem há muito tempo, mas esta Semana de Enfermagem, ela tem uma importância ainda maior. Por quê? No ano passado, a Organização Mundial da Saúde determinou que 2020 seria o Ano Internacional da Enfermagem, por ser o ano que marca 2 séculos do nascimento da Florence Nightingale. E para preparar as comemorações do Ano Internacional da Enfermagem, o Conselho Internacional de Enfermeiros e a Organização Mundial da Saúde lançaram a campanha conhecida como Nursing Now, que em português significa Enfermagem Agora. Então, lançaram essa campanha em mais de 30 países, incluindo o Brasil, e o objetivo dela é que a enfermagem seja valorizada, mostrando a nossa importância para o aperfeiçoamento dos serviços de saúde em todo o mundo. Então, é um grande movimento que surgiu da necessidade de empoderar os profissionais de enfermagem e traz à tona o nosso papel crucial aí no enfrentamento aos desafios da saúde no século XXI. O que aconteceu, então, no bicentenário da Florence, do nascimento da Florence Nightingale, né? Coincidência ou não, no Ano Internacional da Enfermagem, estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Então, estamos diante de um grande desafio, um desafio que transformou a forma de cuidado dos profissionais da saúde. A enfermagem do mundo se tornou visível e nós, aqui do Brasil, de forma muito especial, estamos sendo, sim, homenageados. Vivemos para ver o Jornal Nacional nos homenageando e estamos sendo reconhecidos porque a enfermagem está sendo fundamental na linha de frente do combate a essa pandemia. E isso pode levar à valorização profissional pela qual tanto lutamos, cerca aí de 30 anos lutando. Então, agora que já conhecem um pouquinho de Florence, Ana Nery e o significado dessa semana para nós, a gente gostaria de transmitir um vídeo de homenagem à Semana da Enfermagem, que foi feito com muito carinho pelos professores do curso e gentilmente foi editado pelos alunos do curso de produção de áudio e vídeo do campus, orientados pela professora Fabiana Moro. Então, deixo aqui o meu agradecimento dessa homenagem. Eu quero dizer a todos que a Semana de Enfermagem tem uma importância muito grande para os profissionais e estudantes da área, e não só para comemorações, mas para a reflexão do nosso papel enquanto profissionais. Então, é um momento muito importante para o crescimento dos nossos alunos. E agora eu vou passar a palavra à professora Leni para que ela inicie a programação. Eu queria dizer, estamos aqui no Meet, pelo YouTube, e agradecer muito a participação do nosso diretor-geral, o empenho do colegiado de enfermagem para a organização e também a inscrição de professores e alunos de outras escolas. Temos aqui inscrições do IFPR Campus Londrina, Campus Palmas, São Pedro Apóstolo, PUC, Positivo, Unidom Bosco, Unibrasil, CEAP, CEPROMEC, FAMA, Unitec, e me perdoem se esqueci de citar alguma escola. Também gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, que prontamente aceitou o nosso convite, a enfermeira Fernanda Miranda. Muito obrigada. Leni, é com você. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de reforçar as falas da professora Gabriela, do professor Adriano. Para nós é um prazer muito grande estar aqui promovendo esse evento, né, mesmo nesses tempos tão difíceis, que sabemos que todos estão sobrecarregados, inclusive com esses novos desafios, né, de ter que aprender a trabalhar novas metodologias. Exemplo disso é nosso evento hoje. Estamos fazendo o primeiro
primeiro evento online, e até por conta disso pedimos desculpa por algumas falhas que possam vir a ocorrer, porque estamos ainda aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Gostaria de desejar que todos sejam muito bem-vindos, que aproveitem o máximo esse evento que a gente pensou com muito carinho, com muito cuidado para todos vocês. Para iniciar, então, nesse primeiro dia do nosso evento, nós temos a presença da professora doutora Fernanda Moura de Almeida Miranda, professora do curso de enfermagem, do curso de pós-graduação da enfermagem da Universidade Federal do Paraná, e também uma pesquisadora da área de saúde do trabalhador, principalmente na área de biossegurança. Então, para falar sobre esse tema, biossegurança na enfermagem no contexto da Covid-19, temos, então, o imenso prazer de contar com a sua fala, professora Fernanda. Fique super à vontade para fazer sua apresentação, para colocar para os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada, Leni, muito prazer, é um prazer estar aqui, que abertura linda, adorei o vídeo, vocês estão de parabéns aí no Instituto Federal do Paraná. Pergunto se vocês estão me escutando bem agora? Sim. Então, tá bom. Bem, eu, como a Leni falou, estou professora há 2 anos da Universidade Federal do Paraná, mas fui enfermeira no Hospital do Trabalhador por 14 anos, então trago um pouco dessa trajetória de já ter vivido a gripe aviária, né, o H1N1 na época, montando ambulatório e tendo leitos específicos para isso. Vou estar falando com vocês um pouquinho agora e tenho uma apresentação para estar embasando a minha fala. Agradeço enormemente o convite, então, à professora Leni, o professor Adriano e a professora Gabriela por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bem, vou falar um pouquinho com vocês sobre a biossegurança na enfermagem no contexto do Covid-19. Como a Leni já me apresentou, sou professora do Departamento de Enfermagem, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Prática do Cuidado em Saúde. Além disso, eu sou conselheira fiscal da Associação Brasileira de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora, também da qual sou sócia fundadora. Bem, nós temos visto várias manchetes das mídias mostrando o número de trabalhadores da enfermagem que foram contaminados pelo Covid-19 e que resultaram em óbitos. Então, o Covid-19 continua se espalhando pelo mundo e os profissionais de enfermagem vêm apresentando o maior risco de adoecimento. Pelo Observatório de Enfermagem do Conselho Federal, hoje nós temos 14.905 casos confirmados de Covid entre profissionais, 116 óbitos entre os profissionais de enfermagem, sendo uma taxa de letalidade de 2,12%. Então, para falar um pouquinho sobre como a gente evitar que ocorra esse adoecimento e esse número de óbitos entre os profissionais, a gente deve falar um pouquinho sobre a biossegurança. A biossegurança é assegurar que os profissionais e instituições desenvolvam atividades com grau de segurança adequado, tanto para o profissional da saúde, entre eles os trabalhadores de enfermagem, como para o meio ambiente e a sociedade. Hoje nós vemos que a Covid, na verdade, o novo coronavírus, ele se espalha pelo ambiente por meio da transmissão de pessoa por pessoa, ou por gotículas, ou por objetos inanimados, superfícies. Então, a gente tem que pensar não só nos profissionais que estão dentro dos hospitais, mas na comunidade em si. Essa doença faz nós repensarmos o nosso estilo de vida. Nós temos que sair do individual para o coletivo. Então, muitas das nossas ações, elas não podem pensar no ser individual, mas sim no coletivo de pessoas. Então, como que a gente pode fazer para prevenir que essa doença pare de se alastrar? A biossegurança vem nesse sentido, de garantir que nós tomamos atitudes que vão fazer, ou atitudes e decisões que irão fazer com que a gente não faça movimentos para a disseminação dessas doenças. Então, a gente tem aqui os meios de transmissão do Covid, a gente sabe que é por gotícula,
que ele ocorre por meio da tosse, do espirro da pessoa infectada. As gotículas têm um tamanho maior de 5 microns e podem atingir a via respiratória alta, ou seja, a mucosa das fossas nasais e a mucosa da cavidade bucal. Por isso, a gente tem algumas medidas sendo implementadas para prevenir que as pessoas, durante a fala, a tosse e o espirro, não propaguem a doença, né? Uma delas é o uso da máscara, né? Tanto a caseira ou dentro dos hospitais, a máscara cirúrgica e a N95, como também o distanciamento social. Então, a gente deve obedecer filas, né? Tentar ficar uma distância de 1,5 metro da outra pessoa para evitar ser contaminada. Além disso, para quem trabalha na área da saúde, principalmente nos prontos-socorros e unidades de terapia intensiva, nós temos a questão da transmissão por aerosóis, né? Então, ocorre quando o paciente é submetido a procedimentos por via aéreas, como intubação orotraqueal ou aspiração de vias aéreas. Nós sabemos que os profissionais de enfermagem não fazem a intubação. Entretanto, eles estão ali ao lado, auxiliando nesse processo, e por isso devem tomar todas as precauções possíveis para que não sejam contaminados. Por isso, que eu vou falar mais adiante, o profissional de enfermagem deve fazer o uso, nesses casos, da máscara N95. Nos aerosóis, as partículas são menores e permanecem suspensas no ar por longos períodos, e quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório. Por isso, o uso desses equipamentos de proteção individuais, que eu vou comentar mais à frente, eles são necessários durante os procedimentos de enfermagem, tá? Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo esse atendimento, tanto no pronto-socorro quanto nas UTIs. Ou, né, não podemos esquecer dos profissionais que estão no atendimento pré-hospitalar, que também é um local que pode vir a ocorrer esse tipo de procedimento. Além disso, a gente tem a transmissão por contato, que ocorre por meio do toque em superfícies de objetos contaminados ou contato por pele a pele. Então, é importante a gente relatar aqui que fazer o uso da máscara não é garantia de que diminui, claro, pode diminuir o risco, mas o toque, né, a lavagem das mãos, como a Gabriela comentou, da Flores, que foi uma das medidas que a Flores também implementou, junto com o Samuel Weiss, né, que foi o médico pai do controle de infecção hospitalar. A lavagem das mãos ela é de extrema importância, né? Então, por quê? Porque essa transmissão por contato faz com que o vírus se espalhe pelo ambiente. Então, por isso, a gente deve manter as mãos limpas, tanto fazendo uso do álcool 70, como da lavagem das mãos. Então, para que a gente possa prevenir o Covid, nós temos que lembrar das medidas de prevenção. Uma delas é a medida de contenção, que são realizadas nas primeiras fases dos surtos e tem por objetivo localizar e isolar os casos de infecção e implantar medidas para impedir que a doença se propague para o resto da população. Então, se vocês relembrarem, aqui em Curitiba, quando se iniciou os primeiros casos, já foram tomadas medidas de contenção. Por isso, nós vemos um cenário na cidade de Curitiba melhor do que em outros locais, porque logo no início foram feitas essas medidas que impediram com que a doença não se propagasse. Uma delas foi a suspensão das aulas, né, tanto na rede privada quanto na pública, e por isso a gente teve um menor número de circulação de pessoas, e com isso a gente conseguiu reter a propagação dessa doença. Além disso, teve outras medidas, como o isolamento social dos grupos de riscos, e também houve uma parada, né, uma parada na cadeia produtiva de 15 dias, só permitindo o que fosse essencial, como supermercados, farmácias, entre outros, né? Isso fez com que a doença tivesse um ritmo menos acelerado na cidade, e hoje nosso índice de internação em UTI está em 41%, e de unidades e de leitos hospitalares em 39%, para esses exclusivos por Covid. Além disso, a gente tem as medidas de mitigação,
que são realizadas para atrasar e mitigar os seus efeitos na sociedade e nos sistemas de saúde. Aqui são aquelas normas de etiqueta social que foram extremamente divulgadas pelas mídias, pelas redes sociais, já no início da pandemia, que é a lavagem das mãos, o distanciamento social, a questão de espirrar ou tossir no cotovelo, e assim outras que a gente foi vendo que foram necessárias serem implantadas e que têm surgido efeitos na nossa curva epidemiológica. Além disso, uma das medidas que a gente não precisou fazer aqui em Curitiba, mas já está sendo feitas em algumas cidades da região norte, principalmente, norte e nordeste, são as medidas de supressão, que requerem tomadas de medidas mais extremas para reverter a pandemia ao diminuir o número reprodutivo para menos de 1. Então, quer dizer, uma pessoa contrai a doença e ela deveria passar apenas para uma, e não 5 ou 6, como ocorre quando a pessoa está contaminada. Essas medidas a gente chama que é o isolamento dos adoecidos, né? Então, fazer a retenção dele no leito da casa, ou para que ele não transmita para o resto da família, ou também outra medida é o lockdown, né? Então, quando as pessoas são obrigadas a ficarem em casa para diminuir o risco de transmissão da doença. Bem, ainda pensando nas medidas que a gente pode prevenir as questões, nós ainda não temos medidas farmacológicas, né? Então, existem estudos para vacinas e medicamentos para o combate a esse vírus. Entretanto, nenhum tem se mostrado efetivo até o momento, e ainda precisa ser feito, continuar os estudos para que a gente consiga descobrir, então, o que torna as medidas não farmacológicas de extrema importância. A primeira são as medidas de prevenção pessoal, que é a lavagem das mãos ou o uso do álcool 70, a utilização de máscaras faciais ao sair da casa, obedecer o isolamento social, o distanciamento social, então 1,5 metro entre as pessoas. Quando a gente fala do uso das máscaras faciais, e eu sempre gosto de dar um adendo sobre isso, porque é uma questão, para mim, muito importante, a gente tem que lembrar que tem que fazer o uso correto. Então, nós da enfermagem podemos fazer essa orientação, principalmente para os nossos familiares e amigos, e tentando ensiná-los as maneiras mais efetivas de fazer o uso. Então, não tocar na parte da frente da máscara, usar a máscara quando sair de casa, e quando ela estiver úmida ou suja, ou já ter feito o uso há mais de 3 horas, fazer a troca dessa máscara, lembrar que tem que carregar uma sacolinha plástica para colocar essa máscara usada, lembrar que quando chegar em casa tem que fazer uma lavagem com água e sabão e com hipoclorito após. Então, essas instruções, nós como os profissionais de enfermagem, que somos orientadores, e isso eu coloco não só os profissionais, mas os estudantes, podemos fazer dos nossos familiares e amigos, tá? Então, lembrar que a máscara não pode ficar no queixo ou pendurada na orelha. Para quem sai ou vai ao mercado, já percebeu algumas situações que são do nosso cotidiano, né? A máscara pendurada no retrovisor de carro. São situações que nós estamos vivendo, que a gente precisa fazer orientação da população mais leiga para que ela não faça isso, porque as máscaras contaminadas contaminam o ambiente e sobrevivem na superfície por 72 horas. Então, nós precisamos fazer o uso correto dessas máscaras para que essas medidas sejam efetivas. Além disso, a gente tem as medidas de prevenção comunitárias, né? Uma delas, as que a gente ainda está vivendo, são o fechamento das escolas e universidades, e o cancelamento de eventos que reúnam um grande número de pessoas. Então, foram proibidos e continuam proibidos até a gente ter uma condição melhor de abertura. Claro que, como a gente ainda não tem uma vacina e não tem medicações, né, que façam um efeito para esse vírus, ainda são situações que devem ser estudadas, pensando que pode surgir uma segunda ou uma terceira onda de infecções.
Com relação às medidas ambientais, a gente tem que lembrar da limpeza e desinfecção de superfície e produtos comprados nos supermercados. Então, quando a gente chega, até são alguns memes que a gente acaba vendo nas redes sociais, nós precisamos lavar as embalagens ou passar álcool 70 antes de guardá-las. Devemos manter as nossas casas limpas e arejadas, lembrando que a gente compreende que não é só a nossa casa, mas também todos os ambientes que a gente possa estar circulando, como as estações de ônibus, os ônibus, e isso tem que ficar bem claro, principalmente com relação à ventilação. Até aqui, nós estamos vivendo períodos muito bons em Curitiba, né, de sol, até a gente até brinca, porque a gente está em quarentena, está tendo sol todos os dias, mas a tendência daqui para frente é que venha um inverno, né, mais rigoroso, com chuvas e também com frio, e assim a gente acabe não deixando circular o ar em casa. Então, lembrando que mesmo com frio, nós vamos ter que deixar nossas janelas abertas, fazer circulação de ar, para evitar que a gente contraia esse vírus. E isso também vale para os ônibus e também vale para os meios de transportes, né? Pode ser ônibus ou carro, mas também vale para os locais de trabalho, né? Então, evita-se deixar os ambientes abertos. Uma questão que tem surgido, mas ainda está em estudo, é a questão do ar-condicionado. Na China, o primeiro caso que apareceu em Pequim foi de um senhor que veio de Wuhan, e ele foi a um restaurante com seus familiares, assintomático, mas já portador do vírus, e o local onde ele havia uma circulação de um ar-condicionado de ar interno, e esse ar-condicionado que circulava só o ar interno acabou contaminando 10 pessoas, né? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado para verificar quais são as condições do ar-condicionado que a gente tem implementado dentro do nosso local de trabalho, ou, né, da sua casa, e também lembrar que precisa fazer uma manutenção preventiva. Então, a limpeza desse aparelho também deve ser pensada. Além disso, a gente tem as questões das medidas de supressão, né, que é a quarentena e o isolamento social, a proibição de viagens, a testagem em massa, que não é a nossa realidade aqui no Brasil, pouco se testa, então a gente não sabe o número exato de pacientes portadores da doença ou que já têm anticorpos para a doença. Tem que ser pensado o apoio financeiro para quem foi atingido pelo isolamento social. A gente tem uma medida do governo que tem fornecido um valor de R$600 ao mês para tentar ajudar essas pessoas que acabaram perdendo as suas atividades de trabalho e, com isso, sua renda, seu rendimento mensal. É importante que sejam feitas as notificações compulsórias de todos os sintomas semelhantes da gripe. Nós sabemos que, nesse período, nós temos as síndromes respiratórias agudas, que são as gripes e resfriados, causados por outros vírus também, mas é importante que sejam relatados, porque a gente percebe, através dos números, até por não ter a testagem em massa desses pacientes, o quanto a doença pode estar se disseminando na natureza, né, na comunidade. Né? Para os profissionais de enfermagem, é importante a gente conversar um pouquinho sobre quais são essas medidas de proteção. Nós sabemos que os profissionais de enfermagem estão atendendo os pacientes com suspeitas ou com casos confirmados de Covid, e para isso nós precisamos de procedimentos que garantam sua segurança. Um desses procedimentos é a higienização das mãos. Quando a gente teve o HN1 aqui em Curitiba, lá em 2008, foi necessário, 2009, perdão, foi uma das medidas mais importantes, e a gente percebeu que teve a redução de outras doenças por causa dessa higienização. O hábito de lavar as mãos com água e sabão e fazer o uso do álcool 70 previne diversas doenças. E hoje é uma das melhores medidas de proteção, tanto para os trabalhadores da saúde, né, entre eles os da enfermagem, quanto para a população. Também devemos lembrar que, para o profissional de enfermagem, deve ser feito o uso adequado de equipamentos de proteção individual,
como luvas, protetores faciais, óculos de proteção e vestimentas adequados. Aqui cabe ressaltar que no início da pandemia, nós tivemos falta aqui em Curitiba, né? Vamos falar de Curitiba e não no cenário nacional, mas em Curitiba tivemos falta desses equipamentos e tivemos alguns trabalhadores que adoeceram. Um hospital privado aqui do município teve 19 profissionais de enfermagem que acabaram se contaminando com o Covid-19, né? Sendo que uma delas faleceu. Então, por isso, a importância de fazer o uso, né? A gente tem um caso de um médico também de uma unidade de pronto atendimento, que também teve Covid e foi manchete nas mídias, né, em geral. Bem, o uso de equipamentos de proteção é a melhor forma de assegurar aos pacientes uma assistência de qualidade e também aos profissionais fornecer uma segurança. Então, por isso, fazer o uso dos EPIs pode ajudar a conter a pandemia do coronavírus. Porque eu coloquei que o uso dos equipamentos ajuda a conter essa pandemia. Porque na medida que um profissional de saúde, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta, se contamina com o Covid, ele passa por um período assintomático, que varia de 7 a 14 dias. E esse período ele está transmitindo. Então, quando ele não faz o uso adequado desse equipamento, e ele está na linha de frente, ele pode fazer o que a gente chama de transmissão cruzada. Então, ele pode contaminar outros profissionais que não estão em atendimento direto aos pacientes com Covid, mas ele também pode contaminar seus familiares e outros pacientes que não eram portadores de coronavírus. Então, por isso, é muito importante fazer o uso do equipamento de proteção individual da forma correta. Existem algumas medidas de proteção coletiva. Entretanto, a gente não encontra aqui com tanta facilidade, tanto aqui em Curitiba, quanto em outros hospitais, né? Um deles é a pressão negativa, feita por filtro EPA, né? Em alguns hospitais havia essa proteção, principalmente por causa da tuberculose, mas como os casos de tuberculose acabaram diminuindo, não foi se mantido esse sistema de proteção coletiva. Então, a gente hoje tem que priorizar os equipamentos de proteção individual, e para isso os trabalhadores de enfermagem, os trabalhadores de saúde, devem saber fazer o uso correto. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como usar esses equipamentos. Primeiramente, a gente sabe que é recomendado medidas de segurança para todos os trabalhadores de saúde. Isso é uma outra questão que eu vou falar mais para frente. Nós precisamos pensar em toda a cadeia dentro das unidades de saúde e hospitais, pensando que todos eles estão em risco. Então, os profissionais de saúde, eles devem fazer higienização das mãos, com álcool 70, quando puder, frequentemente, né? Usar um gorro, touca descartável. Aqui a gente não pode utilizar de pano, por mais bonitinha que ela seja. Eu sou uma que gosto dela também. Mas dentro de medida de segurança, pensando na nossa segurança, a gente tem que usar a touca descartável. Fazer o uso do óculos de proteção e do protetor facial. Então, um não dispensa o outro. Se eu for fazer estiver participando de um procedimento que tem aerosóis, é importante eu fazer o uso do óculos de proteção e do protetor facial, porque o protetor facial não dá a proteção para a mucosa ocular, então, por isso, a importância também de fazer o uso do óculos de proteção. Além disso, a questão das máscaras cirúrgicas ou máscaras respiratórias, né, que é a N95, eu vou falar um pouquinho mais para frente. O uso de avental impermeável de mangas longas, não dá para usar uniforme só ou avental que não seja impermeável, porque a gente acaba se contaminando, e fazer o uso das luvas de procedimento quando for necessário. É importante a gente comentar aqui que para a paramentação do profissional de enfermagem durante
os atendimentos, principalmente nesses locais, nessas unidades mais críticas, né? O atendimento pré-hospitalar, os pronto-socorros, o pronto-atendimento das UPAs e as unidades de terapia intensivas, é importante que o profissional tenha ajuda para a paramentação e para a desparamentação. Isso evita com que ele se contamine. Então, é uma das medidas da gestão para evitar que esse profissional acabe se contaminando. A gente tem que lembrar que existem profissionais de apoio, né, de limpeza, manutenção e nutrição, e esses profissionais são de extrema importância e também estão ali na linha de frente conosco. Então, também são recomendadas as mesmas situações quando ele entrar em contato com pacientes suspeitos ou contaminados com a COVID, e aos recepcionistas, vigilantes ou outras pessoas que atuem no acolhimento desses pacientes, recomenda-se, então, a higiene das mãos e o uso da máscara cirúrgica. Tá? Aqui vale relembrar que tem que fazer também a proteção ou por uma placa acrílica para os recepcionistas, ou mantendo aquela distância mínima de segurança, de 1,5 m. A higienização das mãos, né? Eu gosto bastante dessa foto, porque ela traz essa questão, né, do micro-organismo na mão, né? Então, nossa mão, por mais que a gente olhe para ela e ela não esteja suja, ela está colonizada por diversos micro-organismos, não só o coronavírus. Então, por isso, a higienização é de extrema importância, tá? Assim, higienizar as mãos com água e sabão é necessário quando ela está suja ou manchada com algum fluido biológico ou após o uso ao banheiro. Então, isso são medidas que a gente deve tomar para evitar a transmissão. Também, quanto à exposição a potenciais patógenos, formadores de esporos, também são fortemente suspeita ou comprovada, ou em todas as situações nas quais houver impossibilidade de obter preparação alcoólica. E existem algumas medidas sendo implementadas para a comunidade, como a questão de ter pias nos terminais de ônibus, que eu vou falar mais para frente. Mas dentro das unidades de saúde, a lavagem das mãos e o uso do álcool 70 é de extrema importância. Então, a higienização das mãos com preparação alcoólica, a gente vai fazer quando a gente vê que não tem nenhuma sujidade aparente, ou depois de tocar o paciente, ou após remover as uvas. E antes do manuseio de medicamentos ou preparação de alimentos. Aqui ainda cabe ressaltar quando a gente faz o toque de alguma superfície. Muitas vezes a gente faz o atendimento de um telefone, ou tem que preparar algum medicamento, ou mexe em alguma maçaneta para pegar algum produto que a gente precise, ou algum material que a gente precise para algum procedimento que a gente vai executar. Então, por isso é importante a gente estar fazendo sempre a higienização das mãos. Aqui o processo de lavagem das mãos, né? É importante a gente abrir a torneira. No caso, se a gente não tiver uma torneira com acionamento eletrônico, né? Se for um acionamento por laser, ou pelo pé, ou pelo cotovelo, a gente vai tentar evitar a abertura com as mãos. Caso não tenha, a gente vai abrir a torneira, aplicar o sabão na palma, lembrando que tem que fazer a conchinha, então tem que ter uma quantidade significativa de detergente líquido na mão, para que a gente possa ensaboar as palmas, friccionando entre si. Depois a gente vai lembrar que tem que esfregar entre os dedos, né, entrelaçando, vice-versa. Depois de friccionar entre os dedos, lembrar de lavar as interdigitais. Depois lembrar de lavar o polegar, as polpas das digitais e as unhas das mãos esquerdas, né, da mão. Depois os punhos. E, por último, nós fechamos a torneira, ou com o cotovelo, se for possível. Se não for possível, a gente vai fechar com o papel toalha para evitar de contaminar nossas mãos. Devemos secar e, após fazer essa higienização das mãos, nós vamos fazer o uso do álcool 70, friccionando por 15 segundos. Além disso, lembrar sempre que para ter uma higienização eficaz, a gente não deve usar adornos, tá? Por mais
que a gente entenda, que as pessoas gostem, dentro dos serviços de saúde, os adornos são fonte de contaminação, então a gente deve não fazer o uso. Então a gente deve tirar relógio, pulseira, anéis, os brincos, lembrar que o cordão do crachá é uma fonte de contaminação, então a gente não deve usar. Se for usar aquele em forma de bolinha, a gente puxa, que o crachá fica pendurado, porque ele é mais fácil de higienizar, você pode passar um álcool 70. Eu sempre, quando faço palestra mais ao vivo, eu pergunto para as pessoas quando foi a última vez que lavou o cordão do crachá, e aí eu já peço para não me responder, porque eu sei que não é de hábito fazer a lavagem disso, então, por isso a gente não recomenda. Além disso, não só por causa, né, da contaminação, dependendo do local onde você trabalha, alguns pacientes, quando estão em confusão mental devido à ingestão alcoólica ou por causa de algum transtorno mesmo, eles acabam puxando você pelo crachá. Então, por isso a gente deve evitar o uso do cordão. Tá? Sempre a unha deve ser curta e sem esmalte. Eu não gosto nem que use base, né? Não que eu não goste, tá? Não é uma questão de gosto. Evidências científicas mostram que o uso de esmalte, quando lascado, faz colonização de fungo, e esse fungo causa onicomicose. Então, é uma doença de difícil tratamento, que dura mais ou menos 6 meses, para que a unha volte ao normal. Então, por isso, o uso de esmalte, a gente não recomenda, nem o clarinho, e nem o vermelho, ou outras cores, porque o lascar é onde fica a porta de entrada para fazer essa infecção de unha, tá? Então, só para vocês compreenderem a importância de manter a unha curta e sem esmaltes. Aqui eu gosto muito desse desenho, por mais que ele esteja meio desfocado, ele é importante para mostrar onde nós esquecemos de fazer o uso da lavagem das mãos, né? Normalmente, as áreas mais mal lavadas são as pontas dos dedos e entre as digitais, lembrando que aqui provavelmente é por causa do uso de adornos, então dos anéis, alianças e afins, e também o dedão, né? Porque ele não faz anatomicamente, ele precisa ser lavado separadamente, as pessoas acabam esquecendo de como lavá-las, né? Tem algumas outras áreas que a gente acaba esquecendo, então por isso obedecer aquela sequência na hora de lavar as mãos. Com relação à máscara cirúrgica, deve ser usada quando houver a possibilidade de contaminação da boca e do nariz do profissional por gotículas respiratórias expelidas pelos pacientes. Por isso é importante manter uma distância superior a 1 metro, 1 metro, 1,5 metro, já tem estudos aumentando esse valor, mas quando a gente está fazendo cuidado ao paciente, normalmente a gente não consegue ficar a 1 metro, né? A gente acaba ficando um pouquinho mais perto. E por isso, né, o paciente com suspeita ou confirmação de infecção por Covid também deve fazer o uso da máscara, né? Então, a gente acaba colocando uma máscara nele para que a gente possa fazer o nosso cuidado, tá? Então, a gente precisa colocar essa máscara cirúrgica cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz, né? Lembrar que amarrar com segurança, né? Amarrar com segurança atrás da cabeça, ou se for de elástico, colocar com elástico, né? Para que fique bem junto à face, impedindo que tenha frestas para a contaminação. Enquanto estiver em uso, a gente deve evitar tocar a máscara, né? Então, não pode nunca pela frente, lembrar de tirar pela orelha. Remova também a máscara numa técnica apropriada, né? Como eu já tinha comentado, não tocar na frente e remover sempre por trás essa máscara. Após a remoção, ou sempre que tocar indevidamente, é muito comum aqui em Curitiba, principalmente agora que vamos ter uma troca de estação, a rinite alérgica, né? Então, para quem tem rinite, sabe que dá uma vontade de mexer no rosto, né? Coçar nariz, coçar o olho. Então, quando fizer esse toque, a gente precisa trocar essa máscara, tá? E logo em seguida fazer a higiene das mãos novamente. Então, a gente vai substituir as máscaras usadas por uma nova seca e limpa,
sempre que essa estiver úmida, né? E a gente não pode utilizar as máscaras descartáveis, né? Dentro dos hospitais e dos serviços de saúde, a máscara de tecido não é recomendada sob qualquer circunstância. Aqui vale destacar que, normalmente, o que nós vemos? Situações, principalmente nos Facebooks e Instagram, de pessoas hoje vendendo conjuntos, né, de touca com máscara de tecido iguais, e alguns profissionais fazendo uso. Então, eu tive uma colega, né, que pôs uma foto fazendo esse uso, né, a equipe inteira fazendo uso da máscara, da touca de tecido e a máscara de tecido combinando, assim, conjuntinho. É super bonito, né? Eu sou mulher também, adoro essas coisas, mas a gente tem que pensar que não é o recomendado. Isso não garante a nossa segurança, pelo contrário, isso aumenta a nossa insegurança. Então, por isso, não devemos usar de hipótese nenhuma dentro dos hospitais, porque nós estamos contaminando um meio, né, de tecido que a gente acaba carregando para nossa casa. Então, a gente deve evitar ao máximo as máscaras de tecido dentro do ambiente hospitalar, dos serviços de saúde, e também não ficar fazendo uso da touca também de tecido. Então, a gente sabe que a máscara cirúrgica não protege adequadamente o usuário de patologias transmitidas por aerosóis. Então, ela não é recomendada quando for fazer um procedimento que precisa fazer a intubação do paciente, pois independente, então, assim, mesmo para a equipe de enfermagem, que vai estar ao entorno, não deve ser feito o uso da máscara cirúrgica, deve ser feito o uso da máscara N95, porque sua capacidade de filtração, vedação no rosto é precária, né, e por isso é necessário que a gente mantenha uma distância. Então, se você for auxiliar durante uma intubação, você vai ter que ficar longe para que você não se contamine. Então, é melhor que você tenha uma máscara N95 para fazer o uso. Com relação à máscara de proteção respiratória, então, a gente sabe que ela deve ser usada na intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ventilação, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopia. O profissional de saúde, né, entre eles os de enfermagem, deve usar máscara de proteção respiratória, né, a N95 pode, a N99, a N100, a PFF2 e a PFF3 são máscaras recomendadas para esse tipo de assistência. A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face, então ela tem que ficar bem firme, por isso que a gente tem um problema de lesão de pele nos profissionais que fazem o uso dessa máscara, e ela nunca deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento devem seguir as recomendações do fabricante. Aqui vale uma ressalva que, por causa da falta desse equipamento, não só no Brasil quanto no exterior, a gente tem feito o uso dela por um período maior do que o recomendado pelos fabricantes. E existem alguns métodos de desinfecção dessa máscara sendo testados. Uma das sugestões apontadas pelo CDC, que é um órgão americano, que fala, que é o Centro de Doenças Americano, de Controle de Doenças Americano, que fala sobre a questão da proteção, da biossegurança para o profissional, é fazer T5, né? Então, se eu não posso trocar todo dia, que seria o recomendado, que eu tenha pelo menos 5 máscaras, para que eu possa fazer o descanso dessas máscaras até o novo uso. Então, por exemplo, eu tenho uma máscara que eu vou usar na segunda, uma que eu vou usar na terça, uma que eu vou usar na quarta, uma que eu vou usar na quinta, uma que eu vou usar na sexta. Eu tenho plantão no sábado, eu começo com a segunda de novo, que eu tinha usado na segunda. Então, isso é uma das maneiras de você evitar que esse profissional se contamine. Lembrando que essa máscara deve ser armazenada num saco de papel respirável, né? Aqueles envelopes de papel pardo, eles são ótimos para isso, então a gente coloca ele ali dentro, e que tem que ter um local para armazenar, né? Não adianta eu dar a máscara e deixar em cima de uma superfície ou de uma estante, eu preciso ter um local apropriado para guardar. Aí eu guardo essa máscara, deixo ela ali para ela respirar e vou fazendo uso das outras, tá?
ela sempre deve ser trocada quando apresentar alguma inconformidade. Ainda, essa máscara não pode ter válvula de exalação. Então, vocês podem ver que ela não tem, eu devia ter posto uma fotinha aqui de uma máscara com válvula de isolação. Mas eu acho que vocês já viram, é muito comum ver as pessoas na rua usando ela, até porque essa máscara não deve ser vendida para os serviços de saúde, porque as pessoas que estão dentro do serviço de saúde têm a exposição a aerosol. E aqui e para a comunidade isso não tem problema, então por isso a gente acaba vendo muito entre as pessoas da comunidade o uso dessa máscara. Mas para os ambientes hospitalares ela é proibida. Então aqui uma figura de como eu devo colocar, né? Para colocar eu posso segurar na frente, né? Lembrando de puxar os elásticos. Eu não trouxe aqui, mas a gente teve um ministro da Saúde que tentou colocar uma dessas e se atrapalhou. Então, para vocês verem que não é fácil, a gente precisa de um treino também, né? E saber como colocar. Então, lembrar de colocar os elásticos na mão, daí você coloca o primeiro elástico em cima da cabeça, o segundo elástico atrás. E também verificar a questão da vedação, que é o teste positivo. Tá? A vedação, ela é muito importante. Então, a gente vai colocar as duas mãos em cima da máscara, fazendo uma concha, sem forçar a máscara contra o rosto, e soprar suavemente. Ficar atento se está tendo algum vazamento, e se tiver algum vazamento é porque foi mal colocado, ou o tamanho está inadequado. Então, a vedação é considerada satisfatória quando o usuário sentir uma ligeira pressão dentro da máscara e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação com o rosto. Tá? Para retirar, lembrar de retirar sempre pelo elástico, nunca pela frente. Então, eu preciso tirar primeiro o elástico inferior, depois eu retiro o elástico superior e seguro pelo elástico para fazer a guarda dessa máscara dentro desse envelope que eu comentei com vocês. Ainda aqui, cabe ressaltar que a máscara deve ser, quando que eu troco essa máscara, em 95? Quando ela apresentar alguma alteração. Então, ela apresenta a borracha desgastada, o elástico desgastado, você vê que a parte da frente, assim, ela está sofrendo algum processo de degradação, então eu já tenho que trocar imediatamente. Não importa se eu usei um plantão só ou se eu usei mais de um. Se eu percebi qualquer desgaste nessa máscara, eu tenho que fazer a troca, porque ela já não me traz a proteção adequada. Com relação às luvas de procedimento, então elas devem ser usadas quando houver contato, né, com sangue, fluido corporal, secreções, excreções, destaque para essas excreções, né, foi uma das questões que também me surgiu quando eu fiz uma nota técnica para a Associação Brasileira de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora. As excreções, fezes e urinas, já existem estudos comprovando que existe a presença do Covid-19, então, por isso é muito importante fazer o uso das luvas, e após o uso das luvas, fazer a higienização das mãos. Também fazer o uso dessa luva quando for mexer em alguma mucosa, pele não íntegra, ou algum artigo ou equipamento contaminado, né? Para evitar a possibilidade de transmissão do Covid-19 para os trabalhadores de saúde e também para os pacientes por meio da mão dos profissionais. Então, eu atendi o paciente, né, fiz lá a higienização daquele paciente, dei uma fralda, eu vou ter que tirar o equipamento de proteção, fazer a lavagem das minhas mãos antes de fazer um outro procedimento. Então, isso deve ser bem cuidado. Além disso, né, nunca eu posso tocar em locais que não são necessários, né, como telefones, maçanetas, portas, quando eu estiver com luvas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos profissionais acabam fazendo. Então, na hora que eu for sair de um leito, eu tenho que tirar a luva, por exemplo, se é um quarto que tem porta e aquele paciente está em isolamento, e eu tô ali paramentada. Quando eu saio de lá, eu vou me desparamentar, tirar as luvas, fazer a higienização das minhas mãos, abrir a maçaneta. Aí, vou fechar o quarto
e vou fazer novamente a higienização das minhas mãos com álcool 70, porque aquela maçaneta, eu não sei quem fez o uso antes, pode estar contaminada. Então, isso é uma prática que deve ser lembrada, que quando eu saio do quarto, antes de sair do quarto, do leito do paciente, eu tenho que fazer a higienização das minhas mãos, antes de tocar na maçaneta ou na porta, e quando eu quando eu fecho essa porta, saindo para o corredor do leito, eu preciso também fazer a higienização das minhas mãos novamente. Tá? Além disso, eu devo trocar quando eu faço um contato direto com o paciente, se for mudar o sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando essa luva estiver danificada. A gente não deve lavar ou usar novamente o mesmo par de luva. As luvas não podem ser reutilizadas. O uso das luvas não substitui a higiene das mãos, por isso é importante fazer a higiene das mãos após a retirada das luvas. E também observar a técnica correta para remoção das luvas para evitar a contaminação das mãos. Então, lembrando que a gente deve pegar a luva, retirar de uma forma adequada, não fazer estilingue, né? E para que a gente não contamine também a área em volta. Né? Com relação ao óculos de proteção ou protetor facial, esse protetor facial aqui é um pouco melhor do que a gente tem visto no mercado aí. Ele fornece uma proteção extra. Quando ele tem esse capacete aqui, né, ele acaba, né, permitindo que o trabalhador não precise usar o óculos, porque aí ele fica bem fechadinho na face, então impede disso, né. Entretanto, não é o que a gente tem visto que ele não tem essa parte superior, só tem essa parte de proteção mesmo para encaixe. Então, o que a gente deve fazer? Deve ser utilizado quando houver risco de exposição do profissional a respeito de sangue, secreções corporais e excreções. Deve ser de uso exclusivo para cada profissional, então cada um tem que ter o seu. E depois que você faz a assistência, é necessário fazer a lavagem desse material. Além disso, para o coronavírus, a gente sugere uma desinfecção com uso de hipoclorito ou outro desinfectante que seja recomendado pelo fabricante para fazer a limpeza desse material. Com relação ao capote avental, teve muita discussão sobre o uso do macacão, e aqui eu quero deixar bem claro que a questão do não uso do macacão não é nem por uma questão, também é por uma questão porque não tem muitos, mas também é por uma questão de conforto do profissional. Então, por isso, o uso do capote do avental, ele é mais importante. Então, todo trabalhador deve receber um uniforme quando for trabalhar com isso, né, para usar embaixo desse capote, ou avental, e também o avental. Então, a gente não usa a nossa roupa do dia a dia para usar isso. Então, o capote e o avental devem ser impermeáveis, e é utilizado durante o procedimento onde há risco de respingo de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional. Deve ser de manga longa, punho de malha ou elástico e com abertura posterior, então a abertura é nas costas. Por isso que é importante ter alguém para ajudar na hora da desparamentação, então até para abrir a parte de trás do paciente, do profissional. E assim ele conseguir não se contaminar, principalmente na região de pescoço. Tá? O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área da assistência. Eu já tinha comentado um pouco da questão da luva, mas então na hora que a gente termina o nosso atendimento, a gente retira essa alimentação para evitar que a gente contamine outro paciente, ou para evitar que nos contamine, tá? Após a remoção do capote, a gente deve proceder à higienização das mãos para evitar a transmissão do vírus para o profissional, para o paciente, para o ambiente. Cuidados após assistência. Então, após a assistência ao paciente, a gente vai retirar essa vestimenta de proteção com muito cuidado, evitando tocar as partes contaminadas e realizar o descarte correto para evitar a disseminação das doenças. Então, na hora que eu vou retirando, eu vou tocando na parte interna do capote, né, para que eu não coloque na parte externa que está contaminada, como se a gente estivesse tirando a paramentação dentro de um centro cirúrgico. Também vou fazer a higienização das mãos e, caso seja possível, tomar banho no local de trabalho antes de sair do serviço.
Aqui eu queria comentar algumas questões que não tem nada no científico ainda, não está sendo pesquisado, mas são observações da prática que talvez vocês possam estar repensando. Quando a gente fala no banho no local de trabalho, a gente também tem que pensar na questão dos cabelos, né? Então, principalmente para as meninas, para os rapazes, a questão das barbas e a questão da maquiagem. Sei que não existem estudos que abordem essas questões, mas nossos cabelos, a barba e a maquiagem dificultam. O cabelo e a barba são meios de contaminação. Então, a gente precisa higienizar o cabelo ou garantir o uso da touca para que não faça. Se vocês observarem, quando tem alguma campanha de gripe, ou você vê alguma situação de que as pessoas estão paramentadas, a maioria das pessoas usam cabelo solto. Então, o cabelo solto, nesse momento, não é muito bom, porque ele está ali passivo de contaminação, principalmente nos ambientes de assistência à saúde. Então, os cabelos devem ser presos, quanto mais preso, melhor, até para evitar que você contamine o cabelo, principalmente nós mulheres sabemos disso, a gente passa a mão no cabelo para ajeitar, porque está incomodando, ou alguma situação assim. Então, a nossa mão é o meio de transmissão e eu acabo contaminando meu cabelo, então isso eu devo evitar. Para os rapazes, a gente acaba colocando a questão da barba, principalmente por causa do uso da máscara. Essa N95, ela não faz uma vedação adequada se você tem uma barba. Então, por isso, nem a máscara cirúrgica, tá? Então, por isso é importante retirar a barba para que não faça essa questão. E a questão da maquiagem que eu gostaria de colocar é a questão de você fazer a lavagem do seu rosto, né? Então, eu estou saindo de um ambiente contaminado, eu me protegi, usei o óculos de proteção e a máscara, mas a minha pele do meu rosto ficou exposta. Eu não consigo fazer a cobertura completa dessa pele. Então, quando eu saio desse local, é importante que eu faça a higienização do meu rosto. Para quem usa maquiagem, sabe que você lavar o rosto com maquiagem acaba fazendo uma borradeira, vamos dizer assim, e isso mostra que isso dificulta que as pessoas façam esse ato de higiene. Então, é uma questão para se pensar, para que a gente precisa estar higienizando também o rosto na hora que a gente termina o nosso trabalho, porque nossa pele ficou exposta e isso pode estar ocasionando alguma contaminação posterior. Lembrando que o toque no rosto e no olho e no nariz ou na boca é meio de contaminação para o coronavírus. Para que a gente tenha segurança, então, uma biossegurança, uma segurança no nosso ambiente de trabalho, é importante a gente conhecer os riscos a quais estamos expostos, né, nesse ambiente. Então, tentar pensar o que pode estar gerando risco para a minha exposição. Sempre estar atento ao procedimento que vai executar, então, tentar se concentrar naquele procedimento. Às vezes existe uma sobrecarga de trabalho, né, e a gente acaba se distraindo por algumas situações. Então, por isso, no momento que você vai realizar um procedimento, a gente tem que estar atento. Lembrar de fazer o uso do equipamento de proteção individual na realização das suas atividades. É importante que a gente faça o nosso trabalho, né, tentando não se sobrecarregar. Sei que às vezes não é possível, mas a gente precisa evitar, né, porque a gente sabe que os acidentes acontecem devido à pressa, e a pressa é uma inimiga, né, da perfeição, como o ditado popular. Aqui vale lembrar que existe uma medida proposta por um estudo chinês para que a gente não se sobrecarregue no final dos nossos plantões. Com o Covid, as pessoas acabam gastando um maior tempo para paramentar e para se desparamentar. E com isso, as atividades elas não conseguem dar conta no mesmo tempo. Então, por isso, o estudo chinês traz uma proposta do turno seguinte entre 1 hora antes, para que ele ajude a terminar as atividades iniciadas e, com isso, diminua a sobrecarga de trabalho no turno anterior. Então, essa poderia ser uma proposta para a gente melhorar nosso atendimento aos pacientes e garantir a nossa segurança no trabalho. É importante a gente estar vacinado, mesmo, né, a gente não tendo a vacina ainda para a Covid, a gente pode, para o coronavírus, perdão,
A gente tem vacinação contra a gripe, né? Já foi a época dos trabalhadores de saúde, a maioria deve ter se vacinado, mas é importante reforçar isso. Nós, professores, está na nossa época, então nós precisamos fazer a vacinação. A questão da hepatite B e tétano devido aos acidentes são muito importantes para a gente manter nosso calendário. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre as medidas de proteção coletiva. Nós sabemos que os trabalhadores da limpeza, tanto hospitalar quanto da limpeza urbana, têm um risco de contrair a doença, então, por isso a gente deve pensar no coletivo e como podemos fazer um cuidado a essa população que não teria o mesmo risco que nós, profissionais da enfermagem. Então, aqui é um bom exemplo de uma moradora que testou positivo para a Covid. Na hora de fazer o descarte do seu lixo, ela teve todo o cuidado para evitar essa transmissão. Então, ela amarrou em 2 sacos para que o próprio gari, né, que está recolhendo aquele lixo, não acabe adoecendo. Além disso, aqui mostra um artigo que fala do medo que eles têm sentido, porque eles têm encontrado máscaras e luvas jogadas no chão. Então, também é no chão da rua, não é no chão dos ambientes hospitalares. Então, por isso é importante que a gente faça o descarte correto, tanto dessas máscaras e das luvas, quando for necessário. As máscaras caseiras e as luvas devem ser jogadas em saco de lixo comum, para que se vá para o aterro sanitário. Então, para quem faz uso em casa, isso é uma recomendação. Tá? Além disso, as empresas de coleta de lixo reciclável aqui de Curitiba relataram ter recebido muitos lixos com essa máscara, por isso que eu comentei que é importante descartar no lixo comum. Tá? Eles têm deixado esses lixos 3 dias, né, 72 horas, sem mexer, para depois eles poderem mexer para poder fazer a reciclagem, mas não é o ideal. Outra medida de proteção coletiva muito importante são as pias comunitárias. No Rio de Janeiro estão sendo implantadas diversas pias, não só dentro das estações tubos, mas em outros locais, para que as pessoas possam fazer a limpeza e a lavagem de suas mãos. São Paulo também teve essa medida. Aqui em Curitiba eu só vi dentro dos terminais de ônibus, mas em São Paulo foi feito para os moradores de rua, então é importante também dar essa possibilidade da lavagem das mãos e do uso do álcool 70 para a gente poder diminuir a contaminação e também a questão da desinfecção dos meios de transporte, né? Então, tem que ser limpo, tem que evitar aglomeração, então não pode ter gente em pé, tentar não sentar próximo, evitar horários de pico, se for ter que usar algum transporte coletivo. Com relação às medidas padrões, né, então isso é para toda a população, não só para os profissionais da saúde e da enfermagem, a gente deve fazer a lavagem das mãos com álcool 70, usar o álcool gel, evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, sempre cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel e depois jogar esse lenço fora. Além disso, se você faz uso da máscara, também tentar cobrir, mesmo assim, com o braço e, né, após o espirro, tentar trocar essa máscara, porque ela pode estar contaminada e você fica usando uma máscara que já está suja. Então, por isso, a gente deve ter pelo menos 5 máscaras de pano para fazer a troca. Tá? Lembrar de limpar e desinfectar objetos, superfícies tocados com frequência. E, além disso, né, falar um pouquinho das medidas de proteção para a saúde mental. Então, todos os trabalhadores devem, né, ter que trabalham tanto em home office quanto nos serviços de saúde, devem se alimentar bem, fazer alongamento, manter um contato com a família e amigos, pensar em estratégias positivas de enfrentamento da ansiedade e estresse, como técnicas de respiração, meditação, apoio mútuo, alongamentos, práticas integrativas, lembrar de descansar nos horários que não estiver trabalhando, fazer um controle da sua jornada de trabalho, se tiver em trabalho home office, porque com o trabalho home office a gente tem estendido nossa jornada de trabalho, então tem que tomar muito cuidado com isso, estabelecer um horário para o grupo da empresa, se a empresa tem o trabalho estipulado das 8 às 5, após as 8 e 5 o WhatsApp não pode mais tocar,
Então, isso é muito importante, respeitar os finais de semana, mesmo a gente estando em casa, a gente precisa desses horários de descanso para que a gente proteja a nossa saúde mental, lembrar de manter contato com os entes queridos por meio de meios digitais, procurar colegas ou pessoas confiáveis para ter um apoio social. A gente pode compartilhar nossas angústias, existem canais do CONFEM, por exemplo, para atendimento na saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, então a gente pode entrar lá no site, tentar conversar com alguém para diminuir essa angústia. Aqui no Corém também tem um canal para isso. E se você estiver se sentindo sobrecarregado, né, desesperado, estressado, a gente deve buscar ajuda, sempre. Tá? O que nós sabemos desse Covid, né, é um pedacinho, esse coronavírus ainda está em estudo. As medidas que nós estamos utilizando são medidas, né, que nós utilizamos para todas as epidemias que aconteceram, desde a gripe espanhola, a varíola, ao H1N1, né? Então, a gente está usando as mesmas medidas para que a gente possa conter a evolução dela. E o que a gente desconhece ainda é muito grande, por isso é muito importante os estudos, continuar os estudos científicos, para a gente poder descobrir a vacina ou um tratamento mais adequado para esse vírus. O que nós sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Essa é uma frase de Isaac Newton que mostra, né, o quanto a gente precisa ainda se apropriar de vários conhecimentos, e das palavras dele faço a minha, o que eu conheço aqui é muito pouco, e vou estar aberta às perguntas para que a gente possa conversar um pouquinho. Agradeço a atenção de todos. Professora Fernanda, muito obrigada pela sua fala. Acho que trouxe esclarecimentos muito importantes para todos nós que somos profissionais de saúde, para os nossos alunos, né, que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho, mas que acredito que tenham algumas dúvidas a respeito, e parabenizar, inclusive, por ter trazido a tua fala também para o nosso contexto comunitário, né? Como agora estamos nesse distanciamento social, é importante que a gente também pense nessas ações para além do ambiente de saúde. Então, agora eu gostaria de deixar aberto, né, para as pessoas que têm perguntas. Estava acompanhando ali no chat, acho que tem algumas pessoas que gostariam de fazer pergunta, mas antes disso, gostaria de agradecer, né, nós já passamos aqui das 11h40 e nós temos ainda 79 pessoas que se mantêm nos ouvindo ali, né, então, muito obrigada, né, por estar aí firme conosco nessa fala, e deixar, assim, também claro que para aqueles que precisarem sair, a gente também vai entender tudo isso, tá? Então, acho que a professora Tangriane estava organizando as perguntas, né, que estavam sendo colocadas ali no nosso chat. Então, professora Tangriane, pode ficar à vontade para fazer as perguntas, tá? Tá, ok. Estão me ouvindo? Sim. Então, professora Fernanda, a primeira pergunta é da Emily Matsunaga. Ela pergunta o seguinte: o uso de máscaras de pano na rua também é um foco de contaminação? Vai depender do uso. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. A máscara, ela ajuda, principalmente na questão das gotículas, ela traz essa proteção, então as pessoas acabam ficando mais protegidas, né, pensando nas gotículas, mas em compensação, se eu não usar da forma adequada, eu tenho um risco de contaminação. Exemplo, a máscara tem que ser usada sempre, né, como se diz, tampando a boca e o nariz, mas ela não pode, em nenhum momento, pegar e pôr embaixo do queixo, né? Então, eu acho que essa é a questão. O uso das máscaras é importante, mas nós temos que garantir as medidas de segurança. O risco está em você colocar a mão na frente da máscara. Então, por exemplo, eu estou de máscara e um colega está de máscara, só que ele é um portador assintomático da doença. Ele espirrou quando estava falando comigo, e aí, nesse espirro, houve uma contaminação. Na hora que eu pego a minha máscara e coloco a mão nela, na parte da frente, eu estou nesse risco, né? No risco de contaminar a minha mão. Se eu não higienizar a minha mão, depois de ter tocado na frente da máscara, eu posso correr o risco de me contaminar.
Então, por isso, além do uso das máscaras, é muito importante a higienização das mãos. As mãos são o nosso principal foco de contágio, porque além de contaminar, contaminar a si mesmo, eu posso estar contaminando o outro, porque eu posso encostar, por exemplo, no corrimão de um ônibus, e aí a pessoa que vier em seguida vai pôr a mão naquele mesmo local. Então, o uso da máscara é importante, mas a lavagem das mãos, eu diria que é extremamente importante, e manter a distância social, o distanciamento social, né? Respeitar 1,5 m. Ok. A segunda pergunta é da Rafaela Pavanetti. As pias públicas, como os bebedouros públicos, se mal utilizados também, seriam um meio de contaminação do Covid-19? Não, eu já não acho que é que nem o bebedouro, porque o bebedouro você vai abaixar, vai pôr tua boca ali para beber água. Claro que a gente não quer que as pessoas façam isso, né? Bebam água nessa pia. Mas ali você vai ter o sabão, né, para lavar as mãos, e vai ter o álcool 70 para depois. Então, as pias públicas seria uma maneira da gente ter um melhor hábito. Claro que essas pias públicas têm que ser feita a limpeza. Eu não vou pôr uma pia pública e não limpar ela durante o dia. Então, a cada período deve ser feita a limpeza dessa pia para que as pessoas possam fazer o uso adequadamente. Ok. A próxima pergunta é da Nicole Amaral. A proteção facial, ela não substitui o uso da máscara? Não substitui. Tem que fazer o uso da máscara também, tá? Não tem como. Porque ela tem frestas que não fazem a vedação adequada e por isso que a gente não usa ela sozinha. O protetor facial precisa da máscara. Ok. Agora a pergunta da Fabiana Nascimento. Em relação à higienização dos produtos que vêm do supermercado, pode ser feita essa limpeza também com água e hipoclorito de sódio? O hipoclorito de sódio eu ainda não vi em nenhum local falando sobre isso, tá? O que eu vi é o uso do hipoclorito, mas o do cloro, né? Então, o cloro eu vou poder usar, água sanitária, a água e sabão, e também a questão do álcool 70. Eu ainda acho melhor usar água e sabão, né? Porque o hipoclorito tem um efeito residual, então fica cheiro, né? Então, é mais fácil usar água e sabão. A água e detergente funciona muito bem, ou o álcool 70 para quem conseguir. Bem que tá fácil de encontrar hoje no mercado, não tá tão difícil mais. É verdade. Agora a pergunta da Keila Aparecida dos Santos. O melhor para as profissionais grávidas é o afastamento do trabalho com segurança? O que se recomenda, visto que há uma sobrecarga nos serviços de saúde durante essa pandemia? As grávidas têm que ser afastadas porque elas são um grupo de risco. Então, tem que se fazer uma consulta com o seu ginecologista e junto com o médico do trabalho da empresa para que seja feita o afastamento, principalmente das atividades de risco. Claro que a gente entende que existe uma situação de sobrecarga do trabalho e elas podem ser direcionadas para alguma atividade administrativa na qual ela não tenha contato com os pacientes. Mas isso tem que ser avaliado pela empresa, né, junto com o obstetra, para ver qual é a situação dessa grávida. Porque ela pode também ter comorbidades ou idade avançada, ou a questão da obesidade. Então, existem outros fatores para serem enunciados, e ela pode, sim, garantir o seu afastamento devido a essas condições. Sim. Agora a pergunta da Tatiane Raxa. Por que a opção de fazer o exame de swab nasal, por que a opção de fazer o exame de swab nasal, vi que o risco de contaminação é maior que o bucal, que dizem funcionar da mesma forma? Eu, na verdade, desconheço que exista uma diferença entre os dois, né, da questão de risco, mas se você estiver paramentado, bem paramentado, isso não vai ocorrer, vai diminuir o risco de você se contaminar. A gente tem que sempre lembrar, vai fazer o exame, colhe o exame, depois colher o exame, tira a luva, lava a mão, põe nova luva para fazer o exame novamente. Isso é bom a gente retratar, porque a questão de trocar a luva a cada paciente tem que também fazer a lavagem das mãos a cada paciente.
para que a gente não se autocontamine. Tá? Ok. Outra questão do Guilherme Esrima. Em Curitiba, nós temos um distanciamento social, onde nos mercados e estabelecimentos ficamos 1,5 metro afastados uns dos outros, com a presença de álcool em gel e o uso obrigatório de máscara. Infelizmente, no transporte público ainda há aglomerações de pessoas. Em sua opinião, a maior forma de contaminação atualmente, com todas as medidas de prevenção implementadas, seria através do ônibus? Olha, eu não sei se seria através do ônibus, né? Mas é uma das possibilidades, né? Porque a gente não tem mesmo esse distanciamento, a gente ainda tem um sistema de ônibus sobrecarregado, mas o que a gente tem percebido também é que o isolamento social tem sido quebrado. Então, nos bairros mais periféricos da cidade, ou até lá no centro aqui da capital, a gente percebe que as pessoas não estão mantendo o isolamento, e você vê pessoas na rua sem máscara, ou indo ao mercado, ou o comércio já aberto. Então, assim, hoje não dá para dizer qual é o meio maior de contaminação, até porque a gente tem outras situações ocorrendo, como a abertura até de pizzarias, restaurantes. Então, existem outras questões que a gente tem visto, que a gente não gostaria, e por isso pode ser que a gente tenha um aumento de casos nos próximos 15 dias. Então, com o decreto do município permitindo a liberação dos comércios, né, há 2 semanas atrás, a gente deve ficar monitorando os dados para ver se isso não fez com que aumentasse o número de casos de Covid na cidade. Ok. E uma última questão da Fabiana Nascimento, ela ainda quer saber a respeito da contratação de funcionários na área da saúde. No início da pandemia foi falado que haveria novas contratações. Então, você sabe dizer se houve uma redução no número de funcionários que talvez tenham se contaminado ou foram afastados por serem de grupo de risco, ou se houve um aumento de contratações e esse número de funcionários aumentou? Olha, eu tenho acompanhado a questão de contratação tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto da Secretaria Municipal, e alguns hospitais têm contratado a mais até para repor esses trabalhadores ou afastados por causa de ser grupo de risco ou porque se contaminaram. Claro que houve uma grande contratação no começo da pandemia e agora já está mais normatizado, até porque eu comentei com vocês. Curitiba não tem apresentado uma taxa tão alta, né? Nós estamos com 41% dos leitos de UTI ocupados e 39% de enfermarias. Então, a gente percebe que ainda é um número baixo, né, abaixo do médio, né? Então, por isso eu acho que a contratação ela não está ocorrendo dessa forma agora. Mas no começo, sim, a gente teve um número grande e expressivo de contratações. Ok. Obrigada. Eram essas perguntas dos participantes. Volto com você, Lini. Obrigada, Adriana. Fernanda, eu também gostaria de fazer algumas colocações, alguns questionamentos, talvez sejam de mais participantes também. Você ali no início da tua fala, você colocou a dificuldade, né, que não só o Brasil, mas o mundo de um modo geral está tendo com relação à disponibilidade de equipamentos de proteção individual para a proteção dos trabalhadores, né? Inclusive, nós temos observado várias empresas, né, várias instituições engajados, né, no desenvolvimento desses equipamentos de proteção para doação, né, às instituições de saúde. Gostaria, inclusive, de destacar que no Instituto Federal do Paraná nós temos grupo de professores desenvolvendo esses equipamentos, né, as máscaras faciais, assim também como temos professores envolvidos em projetos para desenvolvimento de respiradores. Então, assim, nós temos percebido, né, que, embora exista esse envolvimento da sociedade como um todo, ainda há falta desses equipamentos nos ambientes de saúde. E temos observado também, por meio das mídias sociais, denúncias de alguns profissionais que alegam que esses equipamentos, tal como você apontou ali no início, quais seriam os necessários para a proteção desses trabalhadores, eles são disponibilizados, né, na totalidade, somente para aqueles trabalhadores que estão atuando em unidades
de atendimento direto aos pacientes infectados pela coronavírus. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você como que você vê essa situação e o que você acha que os profissionais que estão, né, nessas condições de não receber todos os equipamentos preconizados, como eles devem agir nessas situações? É uma situação que a gente entra num conflito ético, né? Eu e a Eleni, né, somos colegas, e escrevemos um artigo sobre exatamente isso. Nós, como profissionais de enfermagem, já publicou na Cogitare, para quem quiser ler, nós, como profissionais da enfermagem, podemos nos negar a atender se não tivermos o equipamento de proteção individual. Então, isso está garantido pelo Código de Ética da Enfermagem. A gente precisa garantir a nossa vida para garantir a dos outros. Então, nós temos esse respaldo legal, mas nós também temos outros meios de denúncia. Então, aqui em Curitiba, nessa parte a gente vamos dizer assim, bem assistido, nós podemos estar entrando em contato com a Delegacia, né, de Repressão ao Crime contra a Saúde, a NUCRIS, acho que é DECRIS agora o nome. Lá você pode fazer a denúncia pela falta desse equipamento. Também podemos utilizar o Ministério Público do Trabalho para fazer denúncias sobre a falta dele para nossas atividades, e também junto ao Corém, que tem agido de uma forma exemplar nesse tempo do coronavírus, né? Ele tem se posicionado em defesa dos trabalhadores. Claro que a gente sabe que existem alguns sindicatos, eu não sei, né, quais são, que podem estar auxiliando, vai depender da sua categoria profissional, do seu regime de trabalho, mas esses três que eu comentei, tanto o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia de Repressão ao Crime contra a Saúde e o Conselho de Enfermagem, podem ser instâncias para a gente estar relatando a falta desses equipamentos e cobrando, via medida judicial, os equipamentos que nós precisamos. A gente entende o reuso de alguns equipamentos, como, que nem eu comentei, a máscara N95, porque a gente não tem mesmo como fornecer. Mas é questão de aventais, luvas de procedimento, máscara cirúrgica, nós temos, né? A gente tem visto que isso daí a gente consegue comprar, mas aí é só essa questão mesmo dessa máscara mais específica, que a gente tem um problema de mercado internacional, e por isso a gente tem tido pouco acesso à compra desse material. Então, por isso a gente entende o reuso, que não é uma das melhores situações, né? Ele deveria ser de uso único para cada plantão. Mas como a gente não tem tido essa questão, né, até comentei, o Centro de Doenças Norte-Americano, o CDC, coloca, né, ter 5 pelo menos, para que possam fazer a troca. E a gente viu esse cenário também nos Estados Unidos e na Europa, da falta desses equipamentos, principalmente porque a gente depende muito do mercado chinês. Quando o mercado chinês fechou lá em dezembro, né, e o coronavírus chegou aqui no Brasil em março, eles ficaram um tempo sem produção, e isso afetou todo o mercado internacional. E aí, como a Europa teve um boom antes da gente, eles compraram todos os estoques, depois os Estados Unidos teve que comprar o que restou, né, segurando ainda o produto de outros, aí a gente acabou não recebendo aqui. Então, mas existem formas de denúncia, e a gente precisa garantir um ambiente adequado para os nossos trabalhadores. Lembrando que existe sempre um enfermeiro responsável técnico, e esse enfermeiro coordenador, gestor, ele deve garantir a segurança dos seus trabalhadores, e também junto com a medicina do trabalho desse local. Você respondeu? Respondeu, para mim ficou claro, não sei se para os demais participantes também. Mais uma pergunta, Fernanda. Eu sei que muitos que estão aqui têm esse conhecimento, mas nós também temos muitos alunos, né, que ainda estão nesse processo de formação. Então, assim, lá no início da tua fala, você também disse que a intubação, né, é um dos principais meios de transmissão do coronavírus no ambiente hospitalar. Nós sabemos que o procedimento, né, de intubação, ele é
é um procedimento médico. Para os trabalhadores de enfermagem, e principalmente os trabalhadores de nível técnico, que é o nosso público, né, nossos alunos do campus Curitiba é de nível técnico, que procedimentos eles realizam e que pode ser a maior fonte de contaminação nos ambientes de saúde, só para deixar isso mais claro para eles, por favor. Então, assim, quando eu falei da intubação, é porque gera aerosol. Talvez a gente possa pensar numa aspiração, né, nasal ou oral, mas, assim, para esses pacientes com suspeita de COVID, a gente tem que evitar fazer alguns procedimentos. Então, quando for fazer esse procedimento, de fazer uma aspiração, né, nasal ou oral, faça o uso da máscara cirúrgica, máscara N95. Caso não esteja fazendo algum desses procedimentos, aí não é necessário, né, ou se tiver ali para auxiliar num carrinho de emergência, numa parada cardiorrespiratória, aí a gente precisa fazer o uso. Mas isso cabe também à orientação da... Está perguntando aqui a nebulização. Nebulização, eu não faço um procedimento invasivo, né? Ela é externo. Então, eu vou colocar um nebulizador. Não tem esse risco do aerosol. Pode ter de gotículas. Aí, por isso, o uso da máscara cirúrgica. Por isso que eu faço parte de uma equipe. Dentro daquela equipe, eu tenho que saber qual será o procedimento realizado, e o enfermeiro da unidade deve fazer a orientação de qual equipamento esse trabalhador deve usar, seguindo as recomendações do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Eu não estou sozinho nesse momento. Então, vai dependendo do procedimento, ele vai ser orientado para aquele procedimento, qual equipamento ele deve usar. Não sei se era isso que vocês... Sim, para mim está respondido, Fernanda. Agradeço as tuas colocações. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer, né? Caso não tenha. Lene, tem uma pergunta da professora Gabriela, e ela pergunta como que funciona a nebulização do paciente com confirmação de COVID-19. Eu não entendi. Não, já foi respondida. Acho que ela já respondeu na fala. No final da fala dela. Né? Gabriela, é externo, né? Não é uma questão que eu vou fazer algum procedimento que vá fazer alguma coisa invasiva em tubo orotraqueal, tá? Nesse sentido. Beleza. Eu estou vendo aqui, tem mais uma pergunta da Caroline Ribeiro. A pessoa que teve contato com COVID-19 e foi curada, pode se contaminar novamente? Isso é uma daquelas partes do iceberg lá do desconhecido, né? Existem alguns estudos dizendo que sim, existem outros estudos que dizem que não. Então, a gente ainda precisa de um maior número de dados. Se a gente pensar que é um vírus, e que o vírus sofre mutação, pode ser que sim, né? Mas talvez de uma forma atenuada, é que nem a questão da gripe. O vírus H1N1 já está no H3N9, já virou, e assim vai, ele vai evoluindo, ele vai mutando. E essas mutações podem ser que a gente acabe fazendo um paralelo, tá? Não tem estudo ainda dizendo se a gente vai poder se contaminar novamente com o coronavírus. A gente tem que lembrar que existem as mutações virais, e essas mutações podem ser que a gente tenha um novo tipo de coronavírus que vai fazer a nossa contaminação. Lembrando que o coronavírus, ele já é uma nova mutação do SARS. Então, a gente tem o SARS-CoV-1, esse já é o SARS-CoV-2, que está fazendo essa situação. Então, eu acho que é interessante a gente lembrar dessa parte. Eu sei que para o curso técnico ela é uma passagem rápida, para nós enfermeiros também tá? Vou dizer para vocês, a virologia é uma disciplina dada em 2 aulas que a gente tem lá. E essa questão do vírus, ela é muito importante a gente entender que ele sofre mutações, e essas mutações podem sim desenvolver uma nova cepa que também faça com que a gente se contamine novamente. Tá bom? Fernanda, tem mais uma pergunta ali da Luzia Soares. Ela diz assim: sou taxista também, gostaria de saber se é mito ou verdade que o uso de álcool em gel é detectado no bafômetro. É mito, tá? Eu gostei dessa pergunta. A gente tem um vídeo que circulou de um senhor famoso aí do autoesporte dizendo que dava positivo o teste. É mito,
tá? Se a pessoa quiser, depois eu compartilho a justificativa técnica, mas não existe isso. Aquele teste foi feito com alguns viés, né, para quem pesquisa. A primeira situação é que ele fechou todo o carro, é um carro que estava abafado, aquele ali não é o teste usado pelo bafômetro, né, é um teste com uma sensibilidade diferente, então não existe essa questão que o álcool gel vai dizer que você está embriagado. Pode usar tranquilamente. Ok, Fernanda. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, se o professor Adriano gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vejo que ele ainda está aqui conosco na nossa live, né? Eu vou fazer uma última pergunta, e daí, caso alguém tenha também, pode continuar para a gente ir se direcionando ao encerramento, né? Visto que já passa do meio-dia. Uma preocupação agora, Fernanda, tem sido com relação ao retorno das atividades, principalmente nós que somos da área de ensino, né, do retorno às atividades escolares. Como que você vê esse retorno? Que cuidados você imagina que nós devemos ter para que esses alunos retornem para as salas de aula, né, em meio a esse coronavírus que nós sabemos que ainda não tem cura, né, não tem tratamento, não tem vacina? Que cuidados você acha que são imprescindíveis, que a gente não pode abrir mão para o retorno dessas atividades presenciais? Então, nós vamos ter alguns problemas, né? Eu vejo, assim, tanto vocês do Instituto, como nós lá da enfermagem da UFPR. A gente criou um grupo lá para tentar discutir essas diretrizes, tá? Então, é um grupo da enfermagem com o setor de exatas. A gente tem feito algumas discussões para tentar ver como que será esse retorno. Não só o retorno, mas também de disponibilizar o acesso a computadores, aos laboratórios de informática, pensando que nossos alunos não têm condições, muitas vezes, de ter esse acesso. Então, o que a gente tem pensado? Em seguir algumas medidas que já foram enunciadas pelos diferentes órgãos, né? A Organização Mundial da Saúde, o CDC e afins. Então, uma delas é a questão de distanciamento social, esses profissionais de higiene, né? Esses trabalhadores de higiene. Também temos que pensar como eles vão se deslocar dentro desses transportes públicos. Então, são vários viés que a gente está tendo que pensar. E outra situação que tanto vocês como nós temos que enfrentar é a questão dos estágios. Para que campo que nós vamos levar os nossos alunos, né? Esse campo vai aceitar os nossos alunos? Então, nesse momento, são situações que a gente ainda não tem muitas respostas concretas, até porque a gente vive algumas incertezas ainda, pensando no lado da educação. As aulas teóricas, elas podem ser feitas de forma remota, mas e as aulas práticas? O uso de laboratórios, como que nós vamos fazer? Então, a gente tem pensado nessa questão mesmo, de manter o distanciamento, verificação de temperatura do aluno na chegada à universidade, já que a gente não tem teste. Ou se a gente tivesse um teste rápido para a gente fazer no aluno também seria interessante, mas eu acho inviável, né, dentro do cenário atual. E a questão da higiene mesmo do local, tanto a higiene do ambiente quanto a higiene das mãos desses alunos, né? E o uso da máscara, a descarte dessa máscara. Então, assim, é muita coisa para pensar e é muita coisa ainda para discutir. Não tenho nada assim certo, mas foram mais ou menos esses apontamentos que já foram surgindo dessa discussão. Muito obrigada, Fernanda. Realmente esse a gente percebe que vai ser um grande desafio nos nossos retornos, né? Inclusive, nós vamos precisar muito da compreensão dos nossos alunos para esse retorno, porque sabemos que não vai ser nada fácil, né? Serão momentos de adaptação e de aprendizado para todos, né? Nós também, apesar de sermos da área da saúde, nós também teremos muita coisa para aprender e muita coisa de mudança para realizar, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, isso com os nossos alunos de trabalho. Só queria fazer uma parte. Sim, gente, pode falar. Como nós temos alunos se formando, né, no 10º período, nós conseguimos alguns campos que tivessem menos risco para esses alunos. Até por causa daquele Brasil Conta Comigo, então a gente tem alguns alunos nessas frentes, então a gente
conseguiu, se não me engano, são 12 locais, que eles foram para a parte mais administrativa, mas na assistência nenhum. Então, isso é uma situação... Não, na assistência tem, na parte da pediatria, alguma coisa assim. Mas é uma situação de conversar e de ver. E aí é a questão, né? A gente está mandando um aluno por vez. Né? E eu entendo vocês também, né? A gente está na mesma situação. Eu tenho uma turma de 30, 32 agora. Como que eu vou levar um grupo de 6 ou 7 para o campo? Então, tem essas situações também, se a gente não vai ter que diminuir o número de alunos para que a gente possa ir para campo. Então, são esses repensar. Isso realmente é algo, né, que nos preocupa, e pensando ainda no curso técnico, né, nós não temos essa possibilidade que a graduação tem de encaminhar os alunos para áreas administrativas, visto que o foco do nosso curso é a técnica, né? Então, o aluno está o tempo inteiro ali desenvolvendo as suas práticas. Mas também estamos pensando isso internamente, nós temos o apoio da direção nesse sentido, e a gente agradece, inclusive, o diretor, o professor Adriano, nesse apoio que está nos dando, né, porque a gente percebe, vê que não vai ser muito fácil isso pela frente, tá? Então, assim, da minha parte, era isso, Fernanda. Eu gostaria imensamente de agradecer a tua fala. Eu acho que foi uma fala muito produtiva, muito esclarecedora para nós. Então, eu repasso a palavra para a professora Gabriela, para que ela dê continuidade, dê o encerramento, né, a esse nosso evento. E gostaria de também agradecer a todos aqueles que permaneceram conosco até esse momento, né? Quem não fez a sua inscrição ainda, né, por e-mail, né, no site disponibilizado, a gente pede que faça, porque os certificados, né, nós vamos emitir certificados desse evento, e eles serão encaminhados para todos pelo e-mail que vocês fizerem no cadastro do evento, tá? Então, aqui, eu repasso, então, para a professora Gabriela. Se tiver mais alguma pergunta, a professora Gabriela pode encaminhar também, tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Leni. Então, temos mais uma pergunta ali do Tiago Bergamini. Tiago, você quer falar ou quer escrever no chat? Existe alguma recomendação de produtos para a limpeza dos materiais de casa? Ele pergunta. Então, o que tem sido recomendado é o uso do hipoclorito. Então, a gente acaba fazendo uso da água sanitária, tá? Então, eu acho que esse é o mais recomendado. Claro que a gente tem que tomar cuidado com a diluição. Eu falo isso até porque tenho uma mãe meio física, então ela está fazendo uma diluição muito, muito alta, né? Então, lembrar de colocar, se for fazer 1 litro de água, uma colher de sopa, né? Ou 15 ml, se puder quantificar. Isso vale a pena para você fazer uma diluição melhor daquele hipoclorito e passar nos ambientes internos da casa. Isso é uma das formas. Mas esses produtos de limpeza normalmente são desinfectantes. Então, a gente pode utilizar também qualquer outro tipo de desinfectante, porque tem alguns que são mais, tem o cheirinho, né? Cheirosinhos. A Nadine perguntou da higiene dos jalecos, a mesma coisa. Água e sabão. Pode ser o sabão que você usa, o sabão em pó, né, normal. E também colocar dentro com esse hipoclorito. Lembrando que é 30 minutos. É o mesmo que você usa para máscara, né? Lava com água e sabão, deixa de molho por 30 minutos em 1 litro d'água e 15 ml, depois retira, enxágua bem, né? E aí lava normal, assim. Claro que você não vai misturar com a tua roupa de casa, isso você nunca faça. Você pode pôr. A Nadine está perguntando para alimentos. Para alimentos, eu vou ser bem sincera, eu não tenho conhecimento de quanto tempo, né? Vinagre se também ajuda. Não vou saber responder essa pergunta, tá? E eu sei mais para essa parte de limpeza de material mesmo e essa parte da segurança do profissional. Mas o que a gente sabe é isso, o que a gente tem que fazer essa diluição, deixar de molho e depois lavar em água abrangente. É importante depois lembrar de passar ferro quente, que é outra situação que a gente tem visto que alguns programas de TV não falam. Um dos exemplos é o professor Drauzio Varela, que está fazendo uma campanha do uso da máscara caseira, e ele acaba não falando que é necessário passar ferro, né, que eu posso usar depois.
mas a gente tem que lembrar que fica em ambiente para secagem e por isso acaba, às vezes, contaminando. Então, é importante fazer o uso do ferro de passar depois. Tá certo. Uma última pergunta agora do Guilherme, daí nós vamos encerrar, porque já estamos nos encaminhando para 12h15. O Guilherme Estima pergunta se a transmissão especificamente por aerossóis são somente em procedimentos invasivos. É mais comum. Não vou dizer que é só nos procedimentos invasivos, porque, como eu disse para vocês, tem muita coisa desconhecida sobre esse novo coronavírus. Existem alguns estudos, mas eles ainda não apresentam uma evidência tão grande da questão da transmissão dos aerosóis por ar-condicionado. Então, é uma das questões que tem sido levantadas, mas a gente ainda precisa de mais estudos para comprovação. Então, nesse momento, o que a gente tem, que é como concreto, é a transmissão dos aerosóis pela a parte de aspiração e intubação desses pacientes. Mas, fora isso, a gente não tem estudo ainda que traga essa recomendação, né, ou fale em outros ambientes, né? O do ar-condicionado, a gente sabe que é o ar-condicionado com circulação interna. Se ele tiver circulação externa, a gente já não tem essa transmissão. Existem alguns estudos falando que o vírus se propaga durante a corrida e a caminhada, quando você está fazendo isso, mas se você não tiver de máscara. Então, são várias situações. Eu acredito que pelo ar, a gente ainda não tem essa transmissão, não existe essa transmissão. É mais difícil, tá? Uhum. Então, agora sim, a última pergunta, só para a gente não deixar a aluna sem resposta, tá? A Raine Santos, ela trabalha em uma loja que não fechou nenhum dia desde o começo da pandemia. Além do cuidado pessoal, o que ela pode fazer para cuidado na loja? Visto que ela não pode usar um produto com cheiro, no caso a água sanitária, seria recomendado passar o álcool em gel em tudo? Aqui Sim. Eu vou acrescentar na pergunta dela, pode ser o álcool líquido, 70%? Pode. Então, você pode usar o álcool líquido para fazer limpeza de superfícies, tá? E aquilo que eu comentei, se você vai fazer a limpeza do chão, você não precisa fazer com a água sanitária. Você pode usar um outro desinfectante com cheiro, né? Aquele pinho-sol, por exemplo, ele vai fazer uma ação, tá? Então, na verdade, é manter o ambiente limpo, não deixar que acumule poeira, que essa poeira pode vir, sim, contaminada com alguma partícula desse vírus, tá? Mas é manter sempre o ambiente limpo. Uhum. Água e sabão também funciona, gente, né? Só pra... Sim, claro. Leni, quer comentar sobre água sanitária e alimentos? Então, Fernanda, só comentando um pouquinho a respeito da pergunta do nosso colega ali sobre a higienização dos alimentos com água sanitária. Então, a recomendação que se tem é o seguinte, para aqueles alimentos que vêm embalados do supermercado, que a higienização deles seja realizada da mesma forma que a gente faria para as bancadas, para esses outros itens, né? Então, você faz a desinfecção com álcool 70 ou você faz com a água sanitária também. Dilui a água sanitária, umedece, né, um pano, aí, claro, protegendo as suas mãos com luvas, porque a água sanitária, nessa concentração, ela acaba sendo abrasiva, e você faz, então, essa limpeza desses alimentos que são embalados. Para os alimentos que não são embalados, como frutas, verduras, legumes, a recomendação solução com água sanitária, né? Uma colher de água sanitária para cada litro de água, e que esses alimentos, eles fiquem pelo menos 15 minutos imersos nessa solução. Passando esse período, você deve lavar com água corrente novamente, né, tendo em vista do resíduo que fica naquele alimento, para então ele estar pronto para o consumo. Tá? Mas há essa recomendação de que você também coloque todos esses alimentos, né? Inclusive as folhosas, os legumes, né? Tudo que você traz precisa passar por essa solução, porque você não sabe, principalmente na feira, quem que já pegou nesse alimento antes de você selecionar para levar para sua casa, tá? Então era isso. Tá certo. Obrigada, Leni, por complementar. Então, acho que é isso. Fernanda, eu queria agradecer muito a sua participação, a prontidão em aceitar o nosso convite,
poder compartilhar o seu conhecimento, sua experiência de tantos anos na área de saúde do trabalhador, dizer que eu fui sua aluna na UFPR, não sei se você lembra de mim. Aham. E Na verdade, gostei de ver, tem bastante, né, que a gente se encontrou nesse... Para dizer que a enfermagem é um ovo, a gente se encontra de novo, né? Verdade, é um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo convite, viu, Gabriela, Leni? Então, agora, para quem não assistiu,